Agora, vamos entender como que funciona um computador de TAP. Normalmente, os transformadores, eles mantêm o computador de TAP ligado no centro do transformador. A gente faz tipo o seguinte, divide aquela bobina em duas partes. Uma parte de 6.900 volts e outra parte de 6.900 volts. E os pontos de derivação ficam no centro. Então, vocês observem que o computador já está fechado aqui embaixo, aqui, que vocês estão vendo aqui, ó. Eu estou fechando o centro da bobina. Isso me garante que eu vou usar a bobina toda. Então, se eu estou usando a bobina toda, eu estou pegando 6.900, somando com 6.900 e estou obtendo na extremidade dela 13.800. Isso para o caso do transformador ligado em triângulo. Observe que eu representei aqui três partes do computador. Eu só liguei uma porque não teria como ligar todas. Mas o que acontece nessa primeira é a mesma coisa que acontece na segunda. Então, se eu movimentar o computador de TAP, por exemplo, para a posição número 2, que é 13.200, movimenta para mim. É só mostrar a relação aqui para o pessoal. Ah, tá. Então vamos lá. Nesse caso aqui, que eu tenho a ligação, esse transformador que eu estou falando, o secundário dele é 220, 127. Então eu estou pegando... A estrela, né? A estrela dele é 220, 127. Então o primário dele é 13.800. Então o que eu falei com vocês, tensão fase do primário, 13.800. Tensão fase neutro do secundário. Se ele é 220, 127, secundário dele na estrela, 127. Dividido por 127, eu vou obter 108,661. Ou seja, se eu pegar a tensão primária e dividir por 108,661, eu vou saber qual que é o valor que eu vou ter entre fase e nêutron no secundário. Agora, se deslocar, né, o TAP do transformador. Aí, deslocamos o TAP do transformador. O que aconteceu? Eu perdi um conjunto de bobina aqui, eu perdi 600 volts aqui. Esse conjunto aqui não está circulando corrente por ele. Observe, ela entra, passa e já vai para frente. Essa bobina ficou neutralizada. Eu perdi com isso 600 volts. Então, se eu pegar os meus 13.800 e subtrair 600 volts, eu vou ter 13.200. Observem que um lado ficou com 6.900 e o outro lado ficou com 6.300. Somatória disso, 13.200. Como que fica a minha relação de transformação, então? Então, eu vou pegar os meus 13.200 e vou dividir por 127. Por que 127? Porque a bobina do secundário, igual eu falei com vocês, ela sempre será aquela. Ela não altera o tamanho, o número de espiras dela é o mesmo. Então, quem está alterando o número de espiras é o primário. Então, eu passei ele para uma ligação de 13.200, dividindo por 127, eu vou obter 103,973 como relação de transformação. Então, à medida que eu vou reduzindo as espiras do primário, a relação de transformação vai caindo. Só que tem um detalhe, né? Não, O que acontece quando a relação de transformação cai? Então, na hora que eu virei o comutador de TAP, eu perdi eu diminuí essa relação, o que vai acontecer? Só que eu desliguei 600 volts no primário, mas eu vou continuar aplicando aqui no primário, eu vou conectar ele numa rede de 13.800. Eu vou ficar conectando ele em 13.800 volts. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar esse 13.800 que eu estou conectado e dividir pela relação que ele está agora, que é 103.973, o que vai acontecer? A minha tensão secundária vai aumentar. Ah lá, eu tinha 127 fase neutro. Então, o que aconteceu? A minha tensão subiu. Então, quando eu vario o TAP, reduzindo a tensão de placa dele de 13.800 para 13.200, na realidade, eu estou provocando um aumento de tensão no secundário. Quando eu faço isso? Por exemplo, se eu estiver na região que a minha tensão normalmente é baixa, as pessoas normalmente, eles vão lá no comutador de TAP e fazem uma mudança do TAP para um TAP menor. O objetivo, subir a tensão. Para quê? Para que as máquinas não trabalhem muito forçadas. Não é aconselhável baixar muito o comutador de TAP. Por quê? Aqui eu diminuí 4,36, se eu não me engano, a tensão, diminuí ela em 4,36%. Se eu colocar num TAP mais abaixo, eu vou diminuir quase 9%.
Quer dizer, eu diminui o TAP 9%, mas eu subi a tensão lá do secundário também 9%. Se a tensão voltar para o normal e ficar 5% acima, aí eu vou ter aquele 9% mais os 5%, então eu vou queimar coisa no secundário, porque a concessionária ela pode entregar acima da tensão nominal, 7,5%. Então, se ela entregar os 7,5% que ela está dentro do que ela pode fornecer para você, se você tiver mexido no comutador de TAP, você pode queimar suas cargas sem querer.